Oi pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, na hora que eu tô gravando o vídeo. É, Então vamos dar andamento na nossa matéria, tá? Na nossa aula. Nós falamos sobre o lucro presumido e agora nós vamos falar sobre o lucro real, tá? Não passei a atividade ainda do lucro presumido. Nós teremos atividades que vão valer ponto, vão valer nota, então a gente já vai fazer junto, tá bom? Eu vou entrar hoje na parte teórica do lucro real, tá? E a nossa próxima aula vai ser os exercícios, a aplicação do conteúdo teórico, tá bom? Então vamos começar, tá? O lucro real. Pegue os caderninhos, vamos fazendo as anotações, tá? Vou passar aqui. O conceito geral, tal, por que que a gente está aprendendo a questão dos regimes de tributação? Por que que a gente está aprendendo isso, tá? Então, assim, o regime de tributação, regime tributário é o conjunto de leis que regulamenta a forma de tributação da pessoa jurídica, no que diz respeito ao imposto de renda e à contribuição social sobre o lucro líquido. Então, nada mais é uma forma, né, os regimes tributários é uma forma da gente conseguir encontrar o lucro que vai ser tributável do imposto de renda e da contribuição social, tá? Então nós temos o Simples Nacional, que a gente já falou como que é, o lucro presumido, que nós fazemos uma presunção do lucro para a gente conseguir encontrar a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. E no lucro real, ele é o lucro real de fato, tá ok? Não tem a presunção, diferente do lucro presumido. Nós precisamos fazer toda a nossa DRE, as nossas receitas, as nossas despesas, os nossos custos e encontrar o lucro real para que a gente consiga então chegar na base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social, tá ok? Então aqui nós falamos sobre os regimes tributários, observação do MEI, que não é um regime tributário, mas é uma forma de um autônomo, né, de uma pessoa que trabalha sem um CNPJ, conseguir regularizar a sua atividade, tá ok? Vamos para o próximo slide. Então, Simples Nacional, lucro presumido real e arbitrário. Nós vamos falar sobre o lucro real, tá? Lucro real. O conceito de lucro real, tá? Lucro real é a regra geral para a apuração do imposto de renda da pessoa jurídica, o IRPJ, e a contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL. Ao mesmo tempo em que é o regime geral, tá? Então, de fato, via de regra, ele é o regime geral. De certa forma, é como as empresas deveriam encontrar o seu lucro. Despesa, receita, custo, então chega no lucro, tá? Também é o mais complexo, então ele é o mais difícil, tá? No regime tributário lucro real, a tributação não é calculada sobre o lucro líquido do período de apuração, considerando valores. Perdão, falei não, né? No regime tributário lucro real, a tributação é calculada sobre o lucro líquido do período de apuração, considerando valores a adicionar ou descontar, tá? Conforme as compensações permitidas por lei. Aqui nós vamos falar sobre essas adições, exclusões, compensações no lucro real, tá? Assim sendo, o imposto de renda, pessoa jurídica e a contribuição social são determinados a partir do lucro contábil apurado pela pessoa jurídica, acrescido de ajustes positivos e negativos, conforme permitido pela legislação fiscal, tá? Então, o lucro real é uma forma, nós vamos encontrar o lucro real de fato, para que a gente consiga fazer as adições, exclusões e compensações, tá? Para que a gente consiga chegar, porque nós temos, pela DRE, nós conseguimos encontrar o lucro contábil. Nós pegamos todos os lançamentos, as nossas escriturações diárias, e a gente chega no lucro contábil, tá? Para a gente encontrar a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social, nós precisamos do lucro fiscal, tá? E como que a gente chega no lucro fiscal? Considerando essas adições, exclusões e compensações que a gente vai estar falando nos próximos slides, tá ok? Então vamos lá, lucro real. Então, quais as empresas que estão obrigadas a fazer a opção pelo lucro real? Tá? Tá na Lei 9.718 de 1998, tá? Esse conceito. Então, estão obrigadas à apuração do lucro real as pessoas jurídicas cuja receita total no ano calendário anterior seja superior ao limite de 78 milhões. Ou seja, então a empresa precisa faturar mais que 78 milhões para que ela possa fazer a opção pelo lucro real. Tá ok? Vamos pro próximo aqui. Quem está obrigado? Né? As empresas que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior. Tá? Então vamos lá, vamos entender o conceito disso.
Não confundir rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior com receitas de exportação. Por exemplo, eu tenho uma empresa, ela é optante pelo lucro presumido e eu faço exportação, eu mando meu produto para fora do país. Mas eu sou lucro presumido. Então, se eu fosse pegar o conceito aqui, sem ter a definição, eu ia falar, poxa, então se eu faço exportação, eu tenho que ser lucro real. Não é este o conceito, tá ok? Então, não confundir rendimentos ou ganho de capital oriundos do exterior com receitas de exportação. Eu posso exportar, eu posso fazer exportação e ser optante pelo lucro presumido, tá ok? Não é esse conceito. O que ele quer dizer com isso? Suponha que eu tenha uma filial, uma empresa lá no exterior e de lá eu receba o lucro, os dividendos, enfim, daquela empresa. Aí sim, se eu tiver uma filial, vamos ver aqui, filiais controladas e coligadas no exterior e oferir renda disso, aí sim eu sou obrigado a ser optante pelo lucro real, tá? Mas não confunda com a questão da exportação. Eu posso tanto ser optante pelo presumido quanto real para fazer exportação, tá ok? É só no caso de eu ter uma empresa lá no exterior, tá? Uma filial controlada, coligada e oferir rendas, ter lucro, tá ok? A prestação, mais uma definição, a prestação direta de serviços no exterior, sem a utilização de filiais, sucursais, agências, representações, ou seja, eu, minha empresa aqui no Brasil, eu vou prestar um serviço meu lá no exterior, tá ok? Não me obriga a fazer a tributação pelo lucro real, tá ok? Então eu posso ter uma empresa aqui, vou prestar serviço lá no exterior, assim como a exportação também, eu vou vender produtos para o exterior, isso não me obriga necessariamente a fazer a opção pelo lucro real, tá ok? Conceito aqui, se tiver lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior, é quando tem uma empresa no exterior, tá ok? Vamos lá. Quinto, obrigado. Que autorizados pela legislação tributária usufruam de benefícios fiscais relativos à isenção ou redução do imposto. Tá, eu tenho uma empresa e ela conseguiu um benefício fiscal do governo, tá? Aí aqui vou dar um exemplo para vocês, como exemplo de benefícios fiscais. O programa BFIEX, isenção do lucro de exportação, redução do imposto de renda pelo programa de alimentação do trabalhador, projetos incentivados pela SUDENE e SUDAM e etc. São benefícios, são programas que o governo cria para determinadas regiões do país que são mais carentes, precisam de mais trabalho, precisam de mais emprego, precisa movimentar mais a economia naquele local. Então o governo vai lá e cria benefícios, ou seja, Sudene é um benefício. Se eu vendo lá para o Nordeste, aquelas regiões mais simples, mais humildes, o governo me dá um benefício da Sudene, ele faz compensações no meu imposto de renda, eu consigo reduções nos meus impostos, tá? Então alguns benefícios, tá, em caráter social que o governo cria, e se eu tenho algum benefício desse, a minha empresa obrigatoriamente ela tem que ser optante pelo lucro real, tá ok? Não fizer a opção em pagar menos impostos ou enfim, ter algum benefício do governo, de algum programa social, eu obrigatoriamente tenho que ser optante pelo lucro real, tá? Que no decorrer do ano calendário tem efetuado pagamento mensal pelo regime de estimativa. Ou seja, o que é o regime de estimativa? O regime de estimativa é eu fazer minha apuração, eu encontrar o valor e o recolhimento do meu imposto de renda mensalmente, tá? Porque nós vamos ver mais à frente que no lucro real, assim como no lucro presumido, a gente pode encontrar o lucro anual ou fazer trimestralmente, tá ok? Ou a gente divide o ano lá em 4, né? 3 meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Então eu faço ou trimestral ou anual, tá ok? Eu encontro o lucro do meu ano, tá? O regime de estimativa, ele vai pelo conceito do anual. Mas o que eu tenho que fazer? Eu faço a opção por fazer a minha apuração anual do imposto de renda. Mas eu preciso mensalmente calcular o valor do meu imposto de renda de acordo com o lucro do mês e fazer o recolhimento. No final do período, no final do ano, quando eu verifico de fato qual foi o meu lucro do ano e vejo o que eu já paguei de imposto. E eu faço a compensação no final. Suponhamos que eu tenha que pagar no final do ano lá 10 mil, eu já paguei 5 no decorrer dos meses. No final do ano eu vou ter que pagar só mais 5, tá ok? Então o regime de estimativa eu vim fazendo esse controle, esse pagamento mensalmente, tá ok? Quando eu faço a opção pela apuração anual do lucro real, tá?
que explorem atividades de prestação cumulativa e contínua de serviços, assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e risco, administração de contas a pagar e a receber, compras de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços e factoring. Ou seja, então essas atividades voltadas mais a essa área financeira, a área de bancos, elas são obrigatoriamente, elas precisam fazer a opção pelo lucro real, tá ok? O próximo. São obrigados à apuração do lucro real, que explorem atividades de securitização de créditos imobiliários e de agronegócio. Securitização. O que é isso, né? A securitização, como o próprio nome sugere, se trata de um processo de dar segurança para uma dívida que se tem a receber. Uma dívida sempre envolve riscos de recebimento e a securitização faz o papel de dar a certeza de que essa dívida será recebida. Ou seja, eu vendo, enfim, o meu cliente está devendo para mim. O que eu faço? Existem empresas que eu posso lá, contrato um seguro. Olha, eu tenho tanto X valor para receber, só que eu tenho medo de não receber isso. Então eu quero fazer um seguro desse valor, tá? Se acaso eu não receber, a seguradora vem e de certa forma cobre esse prejuízo para mim, tá? Então tem empresas especializadas em fazer essa questão de securitização, igual seguro de vida, tá? A gente paga, caso aconteça alguma coisa, espero que não, mas para quem fica, né, para a família poder receber alguma coisa, um sustento, uma forma de continuar, né? E aqui é a mesma coisa. Eu vendo, às vezes eu tenho medo de não receber, eu vou lá, faço um seguro do meu a receber, de certa forma, e eu fico seguro aí, sem aquele receio de não receber dos meus clientes, tá ok? Então essas empresas que prestam esse tipo de serviço, elas são obrigadas a fazer a opção pelo lucro real, tá? O próximo. Então, lucro real. As pessoas jurídicas, mesmo se não obrigadas a tal, poderão apurar seus resultados tributáveis com base no lucro real. Ah, mas aí eu tenho uma empresa que ela não atingiu o limite de faturamento, ela não é um banco, enfim, mas eu quero fazer minha apuração pelo lucro real. Não tem impedimento, tá? Você pode fazer sim a apuração pelo lucro real, tá ok? Tem os limites e tem a obrigatoriedade. Então, faturou mais que 78 milhões no ano, eu sou obrigado. Mas se eu faturei 65 milhões e quero fazer pelo lucro real, também consigo, tá? Assim, por exemplo, uma empresa que esteja com pequeno lucro ou mesmo prejuízo, não estando obrigada a apurar o lucro real, poderá fazê-lo visando a economia tributária, planejamento fiscal. Ou seja, pelo lucro real, eu vou fazer minha apuração de fato, eu vou encontrar ou o meu lucro ou o meu prejuízo do período. Lucro presumido, não, eu faço uma presunção do meu lucro, vou lá e presumo um lucro, de acordo com a minha receita. E o que acontece? Às vezes, se deu prejuízo, eu vou estar pagando imposto daquele período. Só que no lucro real, não. Se deu prejuízo, eu não vou estar pagando naquele mês. Tá ok? Então, as empresas que não estão obrigadas podem fazer a opção. Claro, se fazer a opção pelo lucro real, tem muito mais coisas que você acaba, de certa forma, você economiza de um lado, mas tem muitas outras obrigações que você precisa cumprir também. Tá? Então, precisa analisar. É uma questão de planejamento fiscal, precisa analisar se é viável para a sua empresa fazer essa opção, tá? Lucro real. As empresas tributadas pelo regime lucro real podem determinar o lucro com base em balanço trimestral ou anual. É aquilo que a gente falou. Ou eu faço a minha apuração trimestral, ou eu vou fazer ela anual, só que, porém, eu venho fazendo mensalmente pelo regime de estimativa. Todo mês eu vou lá, verifico o meu lucro ou meu prejuízo, faço cálculo do meu imposto, recolho, e no final do ano eu faço a compensação, tá ok? Ou eu faço trimestral. Cada 3 meses eu vou lá, apuro e pago o meu imposto, tá ok? No final do ano eu não preciso fazer nenhum acerto no trimestral, tá? Vamos lá. Então, apuração trimestral. Se optar por apurar o lucro real de forma trimestral, os períodos de apuração serão encerrados em 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro. Nesse caso, o contribuinte está dispensado do recolhimento do imposto de renda e da contribuição social nos 2 primeiros meses de cada período. Então, janeiro, fevereiro e março, eu vou recolher o imposto de renda e a contribuição quando? Em março, tá? Janeiro e fevereiro eu não vou recolher, mas eu vou considerar o lucro ou o prejuízo do meu período desses 3 meses, tá ok? Então, essa é a questão da apuração trimestral.
Apuração anual, antecipação mensal, que é feita pelo regime de estimativa, tá? A empresa deve recolher o imposto de renda e a contribuição social mensalmente com base em estimativa, tá? Por que é estimativa? Porque o imposto é devido no final do período, no final do ano, né? Quando eu apuro o lucro do meu ano todo. Só que por segurança, o governo vai lá e fala assim, não, eu preciso que você vai, para que a gente consiga movimentar a economia, o Brasil, você tem que fazer esses recolhimentos mensais e no final do período você vai lá e faz verifica se tinha pagado a restituir e você faz a compensação, tá? De tudo que você já pagou. Então, por isso que é anual, mas aí tem a questão da estimativa. Todo mês eu preciso estimar o valor que eu preciso recolher de imposto, tá? Então a gente não pode confundir, porque anual eu recolho uma vez só. Não, recolho todos os meses, no final do ano eu verifico o valor que eu deveria recolher e compenso com o que eu já paguei no decorrer dos meses, tá? Então, mensalmente com base em estimativa. E em 31 de dezembro fará a apuração do lucro real, quando então comparará o valor devido com o que já foi recolhido, pagando a diferença ou compensando posteriormente com outros tributos de mesma natureza ou não. Ou seja, vim pagando lá todo mês, paguei R$1.000.